capítulo de número 2, versículo de número 7, no livro de Gênesis, diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Iremos falar aqui acerca desta mensagem sobre a obra-prima de Deus. Esse texto sagrado revela o momento especial em que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O homem é a obra-prima de Deus. O homem não é um produto da evolução, e sim a coroa da criação divina, e foi formado para a glória de Deus, formado do pó da terra. Deus escolheu o pó da terra como matéria-prima para formar o homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Sendo feito do pó da terra, o homem não tem do que se gloriar, a não ser no Senhor, que o criou, conforme Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 23 e 24. Em Gênesis, capítulo de número 18, versículo número 27, Abraão, nosso pai na fé, foi o primeiro homem a reconhecer que é pó e cinza, dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. A vantagem de ser formado por Deus do pó da terra é que o Senhor conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó, Salmos 103, versos 14. E por isso pode compadecer-se de nós, assim como um pai se compadece de seus filhos, conforme Salmo 103, versículo de número 13. No Salmo 113, versos 7 e 8, o salmista afirma que Deus levanta do pó o pequeno e do montouro ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Em Isaías, capítulo de número 64, versos 8, o profeta escreveu, dizendo: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Mesmo o homem tendo sido feito do pó da terra, Deus amou de maneira tão grande e inexplicável o ser humano, conforme João capítulo 3, versículo de número 16, que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, que nos confiou um grande tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, conforme 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 7. Conclusão: segundo os estudiosos, existem mais de 300 espécies de barro. Entretanto, Deus fez o homem de um barro especial, de modo que o oleiro divino pode manuseá-lo bem e refazer novamente o vaso que foi quebrado pelo pecado, criando um novo homem, conforme Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 24, uma nova criatura, conforme 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 17, o apóstolo Paulo afirma dizendo: Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Aqui uma mensagem bastante importante para a nossa meditação aqui, onde fala acerca da obra-prima de Deus, que é a sua imagem e semelhança, conforme no capítulo 2, versículo 7 de Gênesis. Ou seja, nós temos um privilégio de sermos feitos à semelhança do Deus que nos criou, ou seja, do nosso Deus. Então, a mensagem de Deus sempre nos traz esperança, nos traz grandes, ou seja, motivação para estar cada dia vez mais buscando conhecer, entender qual é a largura, qual é a profundidade, ou seja, da vontade de Deus em prol das nossas vidas. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Como diz o salmista no Salmo 113, versos 7 e 8, que Deus levanta do pó o pequeno e do montouro ele ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ou seja, Deus ele pega o homem lá no pó da terra, que foi criado pelas suas próprias mãos, e faz com que ele venha assentar com os príncipes do seu povo. Então, é o Deus que nós servimos. A Bíblia diz que ele se compadece de nós,
porque Ele sabe que nós somos pó, como a Bíblia diz, né? Lá em Salmos 103, versos 14, e por isso pode compadecer-se de nós, assim como um pai se compadece de seus filhos. Deus, Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe das nossas fragilidades, Ele sabe o que nós precisamos, ou seja, para continuar nesta caminhada, nesta jornada, ou seja, convictos, acreditando na sua promessa sobre as nossas vidas. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos total dependentes da sua graça, da sua misericórdia, que nos alcançou através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Os irmãos que passarem por aqui, deixe o seu like, compartilhe esta mensagem. Você que não é inscrito neste canal, inscreva, sempre tenho deixado a mensagem. É para meditação aqui e edificação da sua fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Não esqueça de ativar o sininho de notificação para que o YouTube venha notificar todas as vezes que eu deixar uma mensagem aqui da parte de Deus para os vossos corações. Irmãos, fica na paz do Senhor Jesus Cristo.